Vamos partir agora para a parte de mercado livre de energia. Essa sim voltada para consumidores de média ou alta tensão, tá, pessoal? E aqui o nosso baseline são faturas de minimamente R$8.000. Tá? Então, consumidores do grupo A com faturas de no mínimo R$8.000 para a gente conseguir entregar uma economia legal, fazer um estudo bacana para esse consumidor, tá? Abaixo disso, fica um pouco inviável, porque todas as nossas parcerias elas são comissionadas, então vocês vão trazer essas indicações, eu vou fazer o pagamento para vocês, tá? Mas com faturas muito pequenas a gente acaba não tendo viabilidade. Então vamos trabalhar ali com faturas acima de R$8.000, beleza? Contando um pouquinho da história do mercado livre de energia, ele surgiu, não é uma novidade, tá, pessoal? O mercado livre de energia já existe há mais de 20 anos, né? E surgiu com a intenção de tornar o mercado de energia mais competitivo. Por quê? Como eu mencionei ali inicialmente, a gente tem um modelo muito travado, né? Então o mercado livre de energia ele surgiu para dar essa oportunidade para o consumidor de fato, escolher todas as condições comerciais, escolher quem vai ser o fornecedor de energia, quem vai ser o gestor, então para efetivamente dar mais liberdade, né, para todos os consumidores de média tensão, né? Então, dos pontos aqui de mercado livre de energia, efetivamente a livre escolha para poder escolher fornecedor, gestor, preço de energia, tipo de energia, período de suprimento, enfim. Toda a questão de inovação e sustentabilidade, né? Então, o mercado livre de energia, ele possibilita, né? Ele oferece a oportunidade de empresas trazerem serviços mais inovadores, oferecerem soluções muito mais interessantes para os consumidores, né? E além de tudo isso, ter uma valorização muito mais efetiva desse consumidor. Por quê? Com o mercado livre de energia, o consumidor ele vai efetivamente poder escolher quem tem o melhor atendimento. Então, é um ponto muito importante do mercado de energia ter uma efetiva gestão. Por quê? Inclusive saiu na Forbes, né, que gestores de energia são a profissão do futuro, porque quem de fato tem uma gestão muito mais interessante, que entrega muito mais resultado, vai efetivamente sair na frente dos seus concorrentes, vai conseguir aumentar sua produção, vai conseguir investir mais em funcionários. Então, o mercado livre de energia possibilita tudo isso para as empresas, tá? Um outro ponto de benefício é a redução de custos, né? E aqui a gente está falando de economias realmente interessantes, né? Onde o empresário, o dono da indústria, ele vai poder efetivamente pegar esse dinheiro que está sendo economizado e investir no seu pessoal, na sua produção, para tornar isso muito mais competitivo. E além de tudo isso, esse consumidor está compactuando com toda a questão de eficiência energética, está fazendo uso de fontes sustentáveis, de fontes renováveis, isso tudo é sempre muito benéfico para a nossa matriz de energia, tá? O que a gente vai ter de benefícios associados? Trouxe aqui alguns, mas a ideia é trabalhar com esses bloquinhos aqui. Então, primeiramente, o primeiro ponto de tudo é efetivamente a redução, né, de custos, o benefício financeiro, o desconto na fatura de energia de até 35%, mas a gente tem outros pontos também que são muito interessantes para os consumidores, tá? Questão de previsibilidade orçamentária. Só trazendo uma curiosidade, hoje o Grupo Lux Energia é o maior gestor de condomínios comerciais e galpões logísticos, enfim, do país, tá? E toda essa questão de previsibilidade orçamentária, ela vem muito interessante, ela vem de encontro com a necessidade desses condomínios ou de outros perfis de indústrias que precisam ter esses pontos bem alinhados. Então, para condomínio, a gente entende, por exemplo, que não tem uma variação, né, a não ser que tenha vacância e tal, não tem uma variação muito grande de consumo. Sabendo disso, entendendo em quais meses tem um consumo maior ou tem um consumo menor, e se não tiver a inserção de novos maquinários ou de aumento de consumo, aumento de produção, eu vou saber exatamente quanto esse consumidor vai gastar para o próximo ano, por exemplo. Então, a questão de previsibilidade orçamentária aqui, ela é um ponto muito interessante para os consumidores, né? Nós temos aqui indústrias de açaí, por exemplo, onde tem a questão da safra, entre safra, né? Isso é muito importante de ter tudo mapeado para que o consumidor ele tenha também na ponta do lápis qual é a previsão de gastos que ele vai ter para os próximos anos. Então, isso é muito interessante, tá? Um outro ponto que é muito benéfico do mercado livre de energia: não existe bandeira tarifária, tá, pessoal? Não sei até que ponto vocês conhecem sobre as bandeiras tarifárias, mas esse tipo de imputação ele acontece por quê? Quando a nossa matriz energética ela não é suprida, né, quando a gente não consegue atender nossa carga com hidrelétricas, né, o que é a nossa maior fonte de geração atualmente, a gente tem a necessidade de acionar outros tipos de fonte. Por exemplo, uma termo, né, que é só ligar e desligar, põe para queimar, liga e desliga. Só que esse tipo de geração ele é muito mais caro do que uma hidrelétrica.
tá? Então, se a gente tem que acionar uma geração que ela é mais cara, quem vai pagar essa conta é o consumidor. Então, por isso nós temos os acionamentos de bandeiras tarifárias, né? Amarela, vermelha 1, vermelha 2, enfim, existem outras premissas também, mas na essência funciona dessa forma, tá? Então, bandeira tarifária não existe no mercado livre de energia, é uma compactuação que somente consumidores cativos têm, tá? Então, quando esse cara ele vem para o mercado livre de energia, ele deixa de compactuar com as bandeiras tarifárias. Nesse momento onde a gente está com a bandeira vermelha acionada, esse cliente não sofreria com esse acréscimo, tá? Um outro ponto de vantagem, toda a questão de sustentabilidade aqui, a gente consegue entregar para os nossos clientes os I-RECs, né, que são certificados inclusive com validade internacional de que esse consumidor está fazendo uso de uma fonte renovável, de uma fonte limpa. Ela limpa todo o escopo 2 de emissão de carbono através do consumo de energia elétrica. Então, é um ponto muito interessante que a gente consegue entregar para os nossos consumidores também, tá? Então, se tiver algum cliente que tem esse viés de sustentabilidade, né, quer limpar todo o seu escopo 2 ali de emissão de carbono através do uso de energia elétrica, entre em contato com a gente aqui que a gente consegue proporcionar isso para os clientes de vocês, tá bom? Bom, falando um pouquinho sobre o mercado, né? O mercado livre de energia, como eu falei, não é nenhum tipo de novidade, tá, pessoal? Eu trago só um ponto de curiosidade aqui. Já existem mais de 55 nações, né, ao redor do mundo que já trabalham com o mercado livre de energia. Então, trouxe alguns exemplos aqui: Alemanha, Estados Unidos, Japão, todos esses países já são, inclusive, totalmente livres, tá, pessoal? Uma curiosidade aqui, lá, inclusive, consumidores de baixa tensão conseguem escolher quem vão ser os seus fornecedores. Isso é um ponto muito interessante. E por que eu trouxe isso daqui? Porque, pessoal, como o mercado livre de energia não é algo inventado pelos brasileiros, o que a gente fez? A gente foi estudar esses modelos de outros países. Então, hoje, o Grupo Lux Energia não possui concorrência ao mercado porque nosso modelo de atendimento ele é muito diferente, né? Ele se baseia muito nas empresas internacionais, que foca mais no atendimento do cliente, né? No atendimento pessoal. A gente não entende que aplicativos e plataformas sejam um modelo ideal de atendimento. Então, o nosso perfil aqui é de fato ser um braço direito para os nossos consumidores, atuar ali em conjunto para conseguir solucionar todos os problemas voltados para a energia elétrica. Então, até por isso nós temos hoje o nosso hub de soluções para conseguir atender de forma geral toda a nossa carteira de clientes, tá? Mas aqui, mais um ponto de curiosidade. O Brasil está caminhando para isso, tá, pessoal? A ideia é que até 2030, todo o nosso mercado ele seja aberto, né, para consumidores, inclusive residenciais, para que eles consigam também escolher quem vão ser os fornecedores, quem vão ser, né, os gestores dos consumos de energia. Então, a gente está caminhando para isso. Atualmente, somente consumidores de média tensão, né, média ou alta tensão, conseguem fazer parte do mercado livre de energia, tá? Então, trazendo aqui para vocês um pequeno resumo, né, o que a gente tem? Os tipos de consumidores e os tipos de conexão. Então, basicamente, no mercado cativo, o que a gente vai ter? Todo mundo, né, consumidores de baixa tensão, consumidores de média tensão, de alta tensão. Esses caras aqui ainda não buscaram nenhum tipo de solução para poder economizar, né, então estão vinculados ali no modelo de contratação da distribuidora, nem sempre é benéfico isso. Então, são consumidores que estão ali sem nenhum tipo de solução para poder economizar, tá? Como que funciona? A tarifação desses consumidores é a tarifação regulada através das resoluções das distribuidoras mesmo. Então, não há poder de negociação, né? Consumidores cativos não conseguem negociar nenhuma condição. Então, a gente, na nossa residência, por exemplo, tem que ficar amarrado no que é imposto para a gente ali e a gente tem que aceitar, né? Não há mesmo poder de negociação no mercado cativo. Um outro ponto, no mercado cativo a gente vai ter sim os acionamentos das bandeiras tarifárias, né? Então bandeira amarela, bandeira vermelha 1, vermelha 2, bandeira crise hídrica, isso vai acontecer para os consumidores cativos, tá? E o modelo de contratação é o modelo de contratação atual, né? O modelo de contratação tradicional, né? A distribuidora é responsável por fazer os dois papéis, de comprar e distribuir, né, essa energia elétrica para esses consumidores, e não existe representação, tá? Você se vincula ali, a distribuidora vai te entregar energia, pronto, e acabou, tá? E aí a gente tem os consumidores livres, e aqui a gente pode trabalhar com dois perfis. Nós temos os perfis de consumidores atacadistas e perfis de consumidores varejistas. Qual é a diferença entre esses dois perfis de consumidores? A robustez, o tamanho desse consumidor, tá? Consumidores atacadistas necessariamente precisam ter minimamente 500 kW de demanda contratada, que é a potência que esse consumidor exige ali do sistema da distribuidora. Ele define isso com ela, fala, olha, minha demanda contratada é de tanto, é isso que eu vou puxar do seu sistema. Então, minimamente você tem que ter 500 kW de demanda contratada, tá?
Esse consumidor não vai ter bandeira tarifária, tá? Seja ele atacadista ou varejista, não há bandeira tarifária no mercado livre de energia. Consumidores livres atacadistas vão conseguir negociar todas as condições comerciais, né? Eles são livres, efetivamente, tá? A diferença aqui, pessoal, entre um consumidor atacadista e um consumidor varejista vai ser na parte de representação. Por quê? O consumidor atacadista, como ele é um cara mais robusto, ele necessariamente precisa se tornar um agente lá na CCE, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então a CCE enxerga esse consumidor efetivamente como um agente. Ele se vincula, tem uma taxa de adesão, ele tem que abrir uma conta no Bradesco Trianon, ele tem uma série de premissas que tem que seguir ali para poder efetivamente se tornar um consumidor livre. No varejo é um processo simplificado, tá? Então foi esse perfil de consumidor que abriu em janeiro de 2024 e o que aconteceu? Para esse perfil de consumo, de consumidor, não existe restrição de demanda. Tá? Esse cara só precisa estar em média ou alta tensão para conseguir fazer o processo de migração para o ambiente livre. Tá? Então, não tem necessidade de ter uma demanda. Qual é o processo facilitado desse consumidor? Ele não vai se vincular na CCE, ele não vai se tornar um agente diretamente da CCE, ele vai estar embaixo do meu perfil. Então eu sou responsável pela representação desse consumidor na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então ele não precisa se tornar um agente, ele não precisa abrir uma conta no Bradesco Trianon, o processo de migração dele é um pouquinho mais simples. Tá? Então vai ficar vinculado ali a uma gestora efetivamente, tá? Bom, vamos entender como é que funciona o fluxo, né? A dinâmica dos dois mercados, né? Do mercado cativo, que é o modelo de contratação tradicional, arcaico, e vamos entender também o modelo, a dinâmica do mercado livre de energia, né? O que muda, onde que a gente atua para conseguir entregar esse benefício para o consumidor, tá? Então, falando aqui sobre o mercado cativo, o que a gente tem? A gente tem ali os mesmos participantes, né, do Sistema Interligado Nacional, que eu apresentei inicialmente. Nós temos os geradores, transmissores, distribuidoras e consumidores. O que vai acontecer no mercado cativo? A gente tem a distribuidora local, né, Enel, Light, CEMIG, enfim, EDP. Essa distribuidora ela é responsável por toda uma região, né, a região de concessão ali dela, e ela vai ter dois papéis. Quais são esses papéis? Primeiro deles, efetivamente, comprar a energia elétrica para atender esses consumidores, atender a carga da região onde ela é responsável. E o segundo papel, distribuir essa energia, fazer com que essa energia chegue até esse consumidor. Então, fazer o frete. Então, compra energia e faz o frete dessa energia, tá? Esse é o modelo do mercado cativo. O que acontece? Na parcela de compra de energia elétrica, a distribuidora ela não gera receita. A distribuidora ela tem uma obrigação de comprar essa energia para atender os consumidores da região, porque ela não tem concorrência nessa região. Então, foi uma obrigação que foi imposta, falou, olha, você vai comprar essa energia, você não vai receber nenhum real por isso, mas em troca você não vai ter concorrência na região onde você atua, beleza? Beleza. Então, a distribuidora não gera receita na compra de energia. Por que isso é ruim para a gente? Porque ela é responsável por fazer a compra de energia. Então, se ela não gera receita nessa parte, por que ela vai contratar energia a preços interessantes, com estratégia, com benefícios para o consumidor? Não tem. Né? Então, a contratação de energia elétrica da distribuidora, tudo que ela gasta ali nessa parcela, ela vai repassar para o consumidor final. Então, para ela não é interessante fazer uma contratação estratégica. Por quê? Onde a distribuidora ganha dinheiro? Na parcela de distribuição, na parcela do frete. Então, toda a parte física foi um investimento da distribuidora. Então, ela investiu no poste, no fio, no transformador, em toda a estrutura física para que essa energia chegue até vocês. Então, é ali que ela cobra, onde ela efetivamente gera receita, cobrando para a gente utilizar o sistema de distribuição dela. Tá? Então, esse é o modelo do mercado cativo. A distribuidora compra energia para a gente paga muito caro por isso. A gente não tem poder de negociação algum, então se a gente não gostar dos preços e da distribuidora que atende a gente fica sem luz, né? E a gente está vinculado a um serviço que normalmente é muito ruim. Eu não sei se vocês já tiveram algum problema com distribuidora, mas tentar falar com eles é sempre muito complicado. Então, esse é o cenário do modelo tradicional de contratação de energia. E aí, o que a gente tem? A opção de trazer esse consumidor para o mercado livre de energia. Tá? Então, o que vai mudar na dinâmica aqui do mercado cativo para o mercado livre? Bom, eu mencionei para vocês que a distribuidora ela só é remunerada na parcela de distribuição, que ela não é remunerada na parcela de compra de energia. Então, o que a gente vai fazer aqui? Efetivamente, tirar um peso que ela tem, onde ela não é remunerada. Então, no mercado livre de energia, na parte física da coisa, na parcela de distribuição, de frete de energia, vai permanecer tudo exatamente como é. A distribuidora ela vai ser responsável por toda a parte física de entrega de energia.
A única coisa que sai da mão da distribuidora é a parcela de compra. Então, a partir de agora, quando esse consumidor ele vem para o Mercado Livre, ele não é mais atendido na compra de energia pela distribuidora. Quem vai negociar todas as condições comerciais agora diretamente com geradores ou com outras comercializadoras vai ser o Grupo Lux Energia. Então, eu vou atrás da melhor condição comercial, eu vou atrás do melhor tipo de energia para atender esse consumidor, eu vou entender com ele qual é o período de fornecimento que é mais interessante para ele, né? Fazer um contrato de 2, 3, 4 anos, né? Então, desenhar um produto para realmente atender as expectativas desse consumidor. Tá? Então, efetivamente, eu faço toda a parcela de busca por condições favoráveis, né? E depois desse processo, eu faço toda a parte de gestão. Então, eu não me limito somente em trazer a melhor condição. Eu faço todo o acompanhamento, eu faço toda a análise, toda a consultoria desse consumidor durante toda a vigência contratual dele no Mercado Livre de Energia. Então, a minha ideia é, de fato, se tornar um braço direito para a energia elétrica, né? Eu não sou um vendedor de energia simplesmente. Então, eu sou um consultor, um assessor de energia elétrica para esse consumidor, tá? E aí, dentro desse cenário, né, alterando essa dinâmica do mercado cativo para o mercado livre, a gente vai ter todos aqueles benefícios que a gente apresentou anteriormente. Não tem bandeira tarifária, ele vai ter uma economia de até 35%, ele vai ter um gestor especialista, então agora tem um cara especializado em energia elétrica para fazer todo o suporte para esse consumidor, ele vai receber relatórios mensais, né, com todo o memorial de cálculo de quanto ele gastaria no cativo, quanto ele está gastando no Mercado Livre, tem um portal do cliente para acompanhar efetivamente como que está o cenário de energia desse cliente, e ainda assim vai ter um contato mensal com um gestor para poder entender. Tô aqui pensando, Lucas, estou querendo colocar aqui mais maquinário, estou querendo aumentar minha produção, né, o que a gente faz? E aí meu gestor vai trabalhar ali em conjunto com esse consumidor para encontrar a melhor forma de trazer benefício financeiro para esse cliente. Tá? Então a nossa ideia é justamente essa, beleza? Bom, para concluir o processo de migração para o Mercado Livre, o que a gente tem que fazer? Quais são os passos para a gente conseguir fazer isso? Então é bem semelhante ao que a gente tinha ali na geração distribuída, tá? O primeiro passo é efetivamente entender o perfil de consumo desse cliente. Eu vou precisar da fatura de energia elétrica, a fatura mais recente, né? Para avaliar em quais momentos ele consome mais, quanto ele consome na ponta, quanto ele consome no fora ponta, né? Qual é a demanda contratada desse cliente, se ele tem excesso de reativo ou não. Então preciso da fatura para estudar o caso desse consumidor. Depois disso, vou fazer um estudo efetivo, né, um estudo de viabilidade para ver qual vai ser o percentual de economia desse cliente vindo para o Mercado Livre, né? Então, qual o tipo de solução que a gente sugere, o que a gente pode fazer para trazer o maior ganho mesmo para esse consumidor. Depois disso, ponto crucial de toda a negociação de Mercado Livre de Energia, tá, pessoal? Assinatura de proposta. Por quê? No Mercado Livre de Energia, a gente tem diversos tipos de energia. E esses tipos de energia, eles flutuam, né? O preço de energia ele varia. Varia baseado em quê? Baseado no clima. Né? A nossa matriz energética ainda é prioritariamente hídrica. Então a gente é muito dependente de clima, de chuva. Se no momento, no cenário nacional, está tendo muita chuva, o nível de reservatório está cheio, o preço de oferta ele cai, porque tem muita oferta de energia, pouca com muita chuva. Então o preço ele cai para baixo. Num cenário contrário, onde a gente está vivenciando um período de seca, né, que é o caso agora, período seco, tá muito calor, nível de reservatório está abaixando, nesses momentos o preço de energia reflete para cima, né? Então a gente tem uma movimentação de alta. Então o preço de energia no Mercado Livre ele fica flutuando a depender de condições climáticas. Com a assinatura da proposta, a gente trava essa condição, tá? Então, travamos a condição ali com a proposta comercial, o preço pode subir, que não vai ter problema, isso já está definido, eu já estou operacionalizando isso ali com a minha mesa comercializadora, tá? Então, ponto crucial de negociação, assinatura de proposta. Bom, depois disso, qual é o fluxo? Eu vou solicitar algumas documentações, eu vou pedir uma procuração para poder representar esse consumidor frente aos órgãos de energia. Então, eu vou iniciar efetivamente o processo de migração, vou entrar em contato com a distribuidora, vou iniciar ali todo o projeto. Tá? Iniciamos essa etapa, começa a contabilizar o prazo de 180 dias para efetivamente concluir a migração desse cliente. Tá? E isso daqui, pessoal, sou eu que defino? Não, isso daqui são questões regulatórias. Tá? Então, para concluir o processo de migração no cenário nacional, são minimamente 180 dias. Tá? Então, a gente iniciou o processo com a distribuidora, começa a contabilizar esse prazo para o consumidor efetivamente ter a economia no ambiente livre. Beleza? Definimos as condições comerciais com a assinatura da proposta, entramos em contato com a distribuidora para iniciar o processo.
a gente vai trabalhar em paralelo ali com o jurídico, né? Com o juridiquês da coisa, formalização de contratos, mas aqui é uma etapa super tranquila porque as condições comerciais já foram definidas na proposta, tá? Então, uma etapa muito tranquila mesmo. O último ponto é efetivamente avaliar o SMF, que é o Sistema de Medição e Faturamento desse consumidor. Por que a gente tem que fazer isso? SMF, pessoal, é um nome bonito para o relógio medidor, tá? Então é um nome chique aqui para o relógio medidor desse consumidor. Por que a gente tem que fazer uma avaliação desse relógio? Porque quando esse consumidor se torna livre, quando ele vem para o ambiente de contratação livre, a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, precisa necessariamente ter acesso a esses dados de consumo. Então, esse relógio medidor precisa ter uma VPN, tá? Em muitos dos casos, esses relógios já estão adequados, tá? Já são relógios digitais, já está tudo alinhadinho. Mas existem casos onde esse relógio é um relógio analógico, é um relógio antigo, a cabine de entrada é uma cabine que está sucateada. Então, a gente vai precisar, como último passo, avaliar se vai precisar fazer ou não algum tipo de adequação elétrica nessa entrada de energia, tá, pessoal? Tem muita gente que fala que não tem, que é um processo super simples, mas existe sim essa etapa e a gente precisa fazer essa avaliação de entrada de energia para ver se vai ter algum tipo de custo ou não, né? Porque aqui, se tiver a necessidade de fazer alguma troca de cabo, alguma troca de TC, de TP, vai ter um investimento, né, pessoal? Então, muita gente fala que não tem, né, que é um processo super lindo e tal, mas aqui a gente vai precisar sim fazer uma avaliação de relógio. Mas como eu mencionei, na grande maioria dos casos, não há necessidade de fazer esse tipo de adequação, tá? É um caso ou outro ali que precisa avaliar essa questão de relógio, beleza? Bom, depois que a gente finaliza essa parte de análise de sistema de medição e faturamento, concluímos ali o prazo dos 180 dias, esse consumidor está apto, né? Vai começar a performar, vai começar a ter, de fato, a economia ali todos os meses, e aí sim eu sou remunerado, tá, pessoal? Durante todo esse processo, eu não cobro R$1 desse cliente. Então eu já começo a fazer todo o processo de migração, eu já entro em contato com a distribuidora, eu já faço todos os trâmites aqui, mas eu, de fato, não cobro absolutamente nada. Por quê? Eu confio no meu produto, eu confio no meu serviço e eu sei que efetivamente eu vou colocar esse consumidor para o mercado livre de energia em 180 dias. Então, eu faço todo esse trabalho para quando esse cliente efetivamente tiver economia, ele me remunerar. Tá? Então, assim que funciona o fluxo interno aqui dentro da Lux Energia, o processo de mercado livre, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. A ideia era apresentar um pouquinho mais sobre as nossas soluções, né, de geração distribuída, toda a nossa parte de mercado livre de energia. Lembrando, tá, pessoal, se interessou, tenha o interesse em fazer aqui, fomentar uma parceria de negócios conosco, entre em contato através do nosso e-mail, tá? Vou deixar aqui na frente, é o parceiros@luxenergia.com.br ou através do nosso telefone, tá bom? Entre em contato e vamos iniciar um projeto piloto para que você comece a faturar, comece a ser remunerado com o mercado de energia ainda hoje, ok? Abraços, eu fico por aqui.